Olá, bem-vindos e bem-vindas. A gente está começando mais uma live aqui na página da Go Outside, que, como eu venho falando, está num momento mais introspectivo, está sendo Go Inside nesses tempos pandêmicos. Eu sou a Maria Clara, vou estar com vocês na próxima hora com mais uma conversa muito interessante, com um personagem muito bacana. Meu convidado hoje é o Wilhelm Schurmann, um dos membros da família Schurmann, famosa família de velejadores que já deu 4 voltas ao mundo, provou que o mundo é redondo, acreditem se quiserem. E logo mais ele vai aparecer aqui para a gente bater um papo sobre essa vida, que é uma vida muito diferente da vida tradicional, um estilo de vida muito... que agora talvez até as pessoas estejam começando a questionar as maneiras como a gente vem vivendo, mas eles já fazem isso, já se questionaram sobre maneiras de se viver há muito tempo. E o Wilhelm tá logo mais aqui, ó, família Schurmann entrou. Vamos dar as boas-vindas pro Wilhelm. Deixa eu ver se eu consigo... Cadê você? Uai. O que aconteceu comigo aqui? Não. Calma aí, que eu virei a câmera. Pronto. Uai, eu tô tentando fazer ele entrar aqui e não tô conseguindo. Aguenta aí, gente. Ele já mandou o convite e eu tô tentando ver se eu dou o ok. Que coisa louca. Fica virando a câmera. Esquisito. Ah, agora sim, eu acho. Não, aqui, pronto. Acho que agora Wilhelm Schurmann vai chegar aqui na nossa página para a gente começar a nossa conversa. Ele está lá no sul, acho que em Santa Catarina, se não me engano, pela primeira vez. Ei, Oi, bem-vindo! cara, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, como é que vai? Tudo bom. Eu estava começando a dizer aqui que é a primeira vez em 6 anos que você dá um tempo em terra firme. Nos últimos 6 anos você vinha só passando o tempo a bordo do Cat, não é isso? Como é que está sendo esse período aí? Isso, como nós estamos lá, né, o Cat foi para água em 2014 e desde então eu estou direto no veleiro Cat. É muito raro de sair, assim, eu saí assim por 5 dias, uma semaninha no máximo, mas o Cat tem sido a minha casa nos últimos 6 anos e agora a gente chegou recentemente aí das Malvinas Falklands, né, que a gente passou um tempo lá, Uhum. e aí a gente deixou o Cat descansando em Itajaí, que é a nossa base, e viemos dar uma descansada aqui em Ibiraquera, onde é o lugar que normalmente sempre foi a minha base aqui quando eu estou em terra. A gente vai falar mais pra frente dessa expedição incrível que vocês fizeram agora em janeiro pelo Atlântico Sul. Mas antes disso, e antes também de falar desse seu pouso extraordinário em Ibiraquera, eu queria começar lembrando um pouquinho da sua trajetória. Você, aos 7 anos, foi lançado ao mar junto com a sua família para uma experiência que quase ninguém tem a chance de viver, que é de dar a volta ao mundo. Você tinha 7 anos e passou uma década a bordo, conhecendo diversos lugares do mundo e fazendo muitas coisas que hoje as pessoas estão experimentando pela primeira vez, como, por exemplo, educar os filhos à distância. Você Isso. é fruto da educação à distância, só que naquela época ainda por correspondência, dos 7 aos 17 anos, você viveu isso. Como é que foi a sua adaptação ainda pequenininho a essa nova realidade? Você tinha escola, tinha colegas, tinha casa, tinha uma vida básica, normal, como todo mundo, e precisou se adaptar, se adaptou muito bem, como a gente pode ver. Mas conta pra gente um pouco desse processo, que eu acho que muita gente tem curiosidade. Quando eu embarquei, né, quando nós embarcamos na primeira volta ao mundo, que foi em 84, eu tinha 7 anos, o meu irmão, o David, tinha 10 e o Pierre, que é meu irmão mais velho, tinha 15 anos. E no Brasil, nenhuma família até então tinha dado uma volta ao mundo, né, num veleiro, se aventurar. Meus pais, naquela época, todo mundo achavam loucos, né? Estão entrando no barco. Hoje em dia já tem muitas famílias aí navegando. E foi uma coisa muito natural, né? Que acabou vindo. Meus pais eles acabaram fazendo muita pesquisa antes, então eles planejaram, não foi um negócio que eles, vamos botar as crianças e vamos sair para dar volta ao mundo, né? Uhum. Eles fizeram um planejamento muito grande antes. Então, durante 10 anos antes de nós sairmos,
eles já, né, marcaram a data, falaram, quando o David completar 10 anos, né, o David tinha recém-nascido, nós vamos sair para dar uma volta ao mundo. Eu ainda nem estava no projeto, imagina. Sim. E então acabou sendo um negócio que eles fizeram muita pesquisa. Todos os barcos estrangeiros que vinham com família, crianças, eles perguntavam: pô, como é que vocês fazem para as escolas das crianças, né? Como é que vocês fazem para trabalho? E foram, né, pesquisando e anotando tudo e foram aprendendo muita coisa. Então, quando a gente saiu, que eu tinha 7 anos, porque eu me lembro, até o pessoal fala assim, como você tem lembrança disso? E realmente eu me lembro muita coisa de quando eu tinha 7 ou 8 anos, quando a gente começou a Eu me lembro sair. muito dessa fase. Essa fase dá para lembrar, não é tão pequenininho assim. Exato, exato. E então foi muito, vamos dizer, saindo da escola, para nós era sempre aquele negócio, estamos indo morar num barco, é uma aventura, etc. Eu acho que talvez para o Pierre, né, que era um pouco mais velho, de repente seria um pouco diferente, que tinha amigos mais concretos, né, na Uhum, escola. Mas na idade que eu tinha, para mim foi uma transição muito fácil, muito uhum. gostosa, assim, né, de se mudar para o barco e de estudar por correspondência. Obviamente que no começo é aquela coisa de você começar a fazer os estudos, a sua mãe é a professora, né? Então tudo uma jogada nova e obviamente que naquela época não tinha essa facilidade hoje em dia que ajuda muito, que é a internet, que você pode, né, fazer muita pesquisa. Então tudo caía em cima da minha mãe de fazer, né, vamos dizer, ela era, vamos dizer, a professora que tinha um livro que ensinava, mostrava tudo que ela tinha né, que passar para a gente, Sim. que eu, com certeza, no lado dela devia ser mais difícil do que o nosso lado, né? Então, toda a responsabilidade, etc. Mas eu acho que depois do primeiro ano, a gente foi pegando essa experiência e foi vindo um negócio muito natural. E aí a gente foi conhecendo nas escolas em lugares diferentes, crianças que estavam indo fazendo vamos dizer, a mesma escola por correspondência que nós fazíamos, e acabou virando um negócio muito natural, assim, a gente às vezes até ia estudar junto com as outras crianças nos outros barcos, eles vinham a bordo, então acabou sendo um negócio muito natural. E isso que tem sido um assunto muito recorrente nas famílias todas, porque cada um, do jeito que pode, tem tentado acompanhar a educação dos filhos, né, pela internet, né, no caso de vocês ainda era mais limitado, porque era por correspondência. É, eu acho que deve ter perdas e ganhos, claro, né? Você identifica, o que você identifica que caracteriza esse tipo de educação, que é uma educação mais individualizada e mais solitária, assim, essa troca também que você devia estabelecer nos pousos que vocês faziam por aí, mundo afora. O que caracteriza esse tipo de educação para você? Que é a sua É, eu, formação? eu, eu tinha uma sorte muito grande de ter o meu aluno vamos dizer, o meu colega de escola era o David, né? Que ele literalmente ele tinha 2 anos à parte, então ele estava direto, né, na escola, vamos dizer, ali no barco, fazendo toda a parte de correspondência comigo. E obviamente que eu acho que você sente um pouquinho essa falta dos outros alunos, de ter essa convivência. Mas no barco, como a gente estava sempre indo de porto em porto, parando nos lugares, a gente fazia amizade muito rápido, né? Uhum. Então eu não sentia muito esse negócio que o pessoal fala, convivência com outras crianças é importante, né? De você estar numa escola, você estar convivendo com outras. Eu não sentia essa necessidade, porque a gente sempre estava fazendo amizade nos lugares que nós parávamos, né? Então nós sempre estava com criança, fazendo amizade, etc. E a parte eu acredito assim, do mais difícil que seria a parte da motivação própria, né? Porque Sim, do quando você está conteúdo, né? ali, isso, quando você está, eu acho, com 7 anos, 8 anos, 9 anos, fica mais fácil, né? Da minha mãe pegar e falar, tem que fazer o dever de casa, etc. Quando a gente começa a passar ali, né? Chegar no adolescente, 13 anos, 14 anos, que é uma parte, eu acho, mais difícil, para mim foi a parte mais difícil, eu acho que chegou num ponto onde meio que clicou, que a gente sabíamos que a gente não podia deixar, vamos dizer, acumular os estudos, né? Porque se a gente deixava Vocês já acumular, ia tinham acabar criado uma tendo certa disciplina própria. isso. Então você acabava tendo uma motivação própria, né? Então você falava, não, eu preciso fazer, porque aí nós vamos chegar numa outra ilha, eu vou poder sair para explorar, etc. Eu não vou, né, ficar ocupado aqui Precisar com ficar os estudando. estudos. Então você conseguia fazer o seu próprio time. E a parte mais difícil para mim, obviamente, era eu e o David, a gente gostava de pescar, velejar, windsurfar, etc. Né? E quando estava ventando, a gente não conseguia se concentrar, porque a gente queria velejar de windsurf, então ficava na cabeça, e aí realmente era bem complicado.
tinha muitas atrações para te tirar a atenção ali daquele foco do estudo, né? Exato, mas é uma coisa que foi muito bacana também, como nós conseguimos fazer o nosso próprio horário. Então, muitas vezes a gente fazia uma travessia longa, de 20 dias sem parar, né, que o pessoal, hoje em dia, o pessoal fala, pô, 20 dias sem sair de casa, né, sem Pois sair do é. barco, literalmente, numa travessia, a gente aproveitava muito para estudar nesse momento e às vezes estudava assim 8 horas direto. Então você conseguia literalmente avançar mais de um mês na frente. Em Uhum. 20 dias você avançava às vezes 2 meses na frente. Então a gente teve um ano mesmo que a gente terminou em um pouco menos de 6 meses. Então a gente teve o resto do ano, né, livre. Então isso era muito bom, você conseguia fazer o próprio timing. E que outras características? Essa é uma coisa que as pessoas estão vivendo agora. Eu falei, dei um exemplo da questão da educação, assim, no ambiente familiar e sem o convívio dos colegas e tudo. Mas tem outras coisas que as pessoas estão experimentando agora que eu estava até brincando agora há pouco num post que eu fiz na minha página, que esse novo normal que as pessoas estão se referindo é o velho normal da família Schurman. É o velho normal do Wilhelm Schurman. Você sente uma proximidade, alguma semelhança com esse momento, a maneira como a sua vida foi sendo levada e o momento que as pessoas estão experimentando agora? Olha, Maria Clara, realmente eu acredito que sim, a gente sente essa semelhança. Obviamente que no nosso caso, né, era voluntário, né? Nós Isso. estávamos fazendo isso era voluntário, então muda muito. Nós também, pô, super privilegiados de estar no barco, né? Eu acredito que nesse momento pessoas, né, estão passando por muitos apuros, algumas pessoas, então. Mas eu sinto realmente que eu falo com algumas pessoas, com alguns amigos que falam, pô, eu estou aqui no bar, em casa, há já mais de um mês, 2 meses em casa, sem sair, que agonia e tal. E eu tenho conversado bastante assim com amigos, obviamente antes nós estávamos, né, literalmente isolados, quase sem internet, Uhum. e tenho conversado bastante. Então eu sinto muito que é muito parecido com o que a gente vivia, né? Quando a gente fazia uma travessia muito longa, estava em ilhas basicamente sem contato, o nosso contato era o rádio, então eu sentia bastante isso. E uma coisa que foi muito engraçado é que agora, onde nós estamos, que a gente ficou isolado, sem internet por literalmente 3 meses, com Uhum. quase nenhuma comunicação, quando nós voltamos, dois dias a gente literalmente só recebendo mensagem no celular, etc. A gente ficou com dor no pescoço de ficar no Yeah. celular. Aí a gente começou nossa, uma dor no pescoço e a gente começou, falou, não, é do celular, que a gente não estava mais acostumado. Então Sim. isso é um fator muito engraçado. Mas eu realmente eu sinto que foi que o que né, que está se passando hoje em dia era o que a gente realmente era o nosso normal, o nosso dia a dia quando estava sendo numa travessia era bem isso. Não, tanto basta dizer que você está agora em Ibiraquera e você tem um terreno aí há muitos anos e você nunca conseguiu construir sua casa porque você está sempre no mar ou viajando para competir. Então, até hoje, você, que agora está casado e tudo, ainda não tem uma casa, sua casa é o barco, né? Você sente assim. E eu imagino que as suas necessidades, a sua lógica do que do que é crescer, do que é amadurecer, do que é se tornar um adulto, do que é uma vida a dois e tudo mais, é uma lógica bastante diferente da grande maioria das pessoas, né? Sim, eu acho que, né, o que eu sempre digo, eu tenho mais só que agradecer, né, aos meus pais, porque, né, quando a gente fez a primeira viagem, que foram 10 anos, foi um negócio para mim assim que realmente era o normal, para mim acabou virando a realidade quando eu voltei para o Brasil, que nós voltamos para o Brasil, que foi em 94. O pessoal perguntava para mim, como é que é, né, comparado morar em terra, você vivendo no barco? E eu realmente eu falava, eu não sei o que que é viver em terra, eu não me lembro como é que era viver em terra. Então, para Uhum, mim, o normal é viver num barco. E aí, tanto que quando eu cheguei, né, que nós chegamos no Brasil, meus pais perguntaram, e agora o que que você vai fazer? Você vai fazer uma faculdade? Né? Você vai... Eu falei, não, eu quero ser atleta profissional, quero continuar viajando, porque uhum. né, entrou no sangue, então eu não conseguia ficar parado. Então eu realmente, eu acho que desde de 94 eu posso dizer que eu nunca passei mais de um mês e meio em um lugar só. É o Uhum. tempo inteiro viajando. Então, obviamente que depois, quando na última expedição com o Veleiro Cat, aí foi no Veleiro Cat, num lugar só dentro do veleiro, mas
o barco não parava, né? O veleiro Cat não parava, o tempo inteiro em lugares diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional como atleta, mas antes tem uma pergunta que um dos nossos seguidores aqui mandou, que eu acho que tem a ver com o que você está falando, que é sobre o custo de uma vida no barco. Se você tem alguma ideia do quanto custa uma vida convencional, num apartamento, pagando aluguel e tal, você consegue fazer esse paralelo? Se dá na mesma, é mais caro, mais barato? Você sabe disso? Alô? Dia a dia? Alô? Tá me ouvindo? Oi, agora eu tô. Tinha cortado aqui. Tinha Não, eu cortado? escutei. Escutou? Boa. Cortou um pouquinho, mas tá ok. Então, é muito difícil, né, pessoalmente, de falar em termos de custo, porque tudo depende do tamanho do barco, de quantas pessoas vão estar no barco, aonde que você está. Você vai estar com o barco ancorado, você vai estar com um barco na marina. Então, Uhum. são vários itens, Fatores. né, que acabam sendo relevantes. Obviamente, que você consegue, eu acredito, viver num barco muito menos do que você vive numa casa ou num apartamento, porque hoje em dia, com a maioria dos barcos, principalmente barcos menores, você tem painel solar, então você tem toda a energia sustentável, então você não gasta em eletricidade. Se Uhum. você está com barco temporário, você não vai estar gastando uma marina, né, que tem que pagar aluguel, etc. Uhum. Então você está com barco temporário. Então, o custo você consegue reduzir muito. E no nosso caso, eu vou comparar mais nossa primeira viagem, né, que foram os 10 anos. Uhum. O nosso custo era muito baixo. Por quê? Nós íamos em lugares que a gente pescava, em alguns lugares, né, quando você desembarca, o pessoal local acaba trazendo fruta, comida para você. Então, o seu custo era muito baixo, era mais o custo de manutenção que nós tínhamos no barco. Então, o veleiro, né, a cada tanto tempo, você tem que tirar o veleiro fora da água para fazer uma pintura, igual que você tem um custo, vamos Claro. dizer, numa manutenção. Mas o custo realmente era mais baixo para os meus pais, na época, Claro. era muito mais baixo viver no barco do que viver em terra. Legal. Tá respondida aí a pergunta do nosso amigo. E agora falando um pouquinho da sua vida como atleta profissional. Eu mesma, quando te conheci, a primeira vez que eu te entrevistei, em 2000, você estava ali não sei se no auge, porque depois você passou mais 10 anos competindo, mas você já era um grande nome do windsurf, tanto aqui no Brasil como fora daqui, né? Campeão mundial de windsurf por 5 vezes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa modalidade, que é uma modalidade que quem é mais novo talvez conheça muito pouco. Pra gente, que tem aí 40 anos, mais ou menos, a gente lembra muito do quanto era plástico, uma coisa super bonita, e nas propagandas, né? Era o que era a essência do esporte radical e tal. E depois, com a chegada do kitesurf, com a chegada do surf, foi uma modalidade que foi encolhendo e a gente parou de ver, pelo menos por aqui no Brasil. Como é que tá essa modalidade hoje no mundo, assim, na real, pra gente que não Isso tem aí. acompanhado? Eu me lembro até, Maria Clara, me lembro que a gente fez na entrevista lá foi no Beach Park na época, Tá lá aí. foi um campeonato, eu me lembro super bem. E continuei, obviamente, foi naquela época, foi quando eu estava começando a participar do circuito mundial, acabei me profissionalizando mais no circuito internacional. Aqui no Brasil eram mais ou menos uns 3, 4 campeonatos por ano, mas lá fora eu chegava a correr quase 18 campeonatos por ano. Uhum. Então era uma média de 20 a 22 campeonatos, literalmente eu viajava direto, né, morava no avião, né, e Uhum. tem um campeonato para aqui e para lá. Uhum. E o windsurf ele deu uma crescida muito boa até, eu diria, o ano de 2010, 2011. Obviamente, com outros esportes que surgiram, deu uma dividida. Eu acho que como vários esportes, né, que acabam sendo esporte da moda, deu uma dividida. E hoje em dia tem muitos atletas que foram, né, migraram para outros esportes e estão voltando para o windsurf. Uhum. Eu acredito que o que está realmente revolucionando, vamos dizer, o windsurf hoje em dia é o foil, que é Uhum. graças à American Cup, né, que os barcos literalmente acabaram tornando-se barcos voadores, né, que o foil ele tira toda a embarcação fora da água. Uhum. Isso acabou migrando para outros esportes, tanto que para o kitesurf, até stand-up, todos os esportes acabaram adotando um pouco do foil, e o Uhum. windsurf e já tinha muitos anos atrás, mas nunca tinha vamos dizer, um desenvolvimento muito grande em cima disso. Uhum. Hoje em dia está
eu diria que 90% da indústria do windsurf estão focado no Não foil. pode. Então, o negócio que realmente está explodindo novamente. E a nova categoria olímpica, vamos dizer, a classe olímpica, que era a RSX, ela foi, no final do ano passado, foi eleita uma nova prancha, né? Escolheram uma nova prancha, e foi eleita uma prancha que é uma prancha de foil. Tá. Então, deu uma revolucionada, assim, super grande no windsurf. Tem muita gente que está super entusiasmado, principalmente essa galera nova, né, que está entrando no esporte, porque não virou um negócio principalmente no lado do vento fraco, né, era um negócio muito lento, você olhava assim, era um negócio que não chamava muito, não tinha muito apelo. E o Uhum. foil hoje em dia está revolucionando isso. Trouxe Então mais eu acho que nós velocidade. mais velocidade, mais emoção, um negócio muito mais rápido, como foi a America's Cup, né? Que quando passou para o foil, o negócio começou a revolucionar. Então eu acredito que nesse lado o windsurf está dando uma crescida novamente aí que vai ser realmente incrível. Tem nomes você estava falando da nova geração, tem uma nova geração do windsurf? Quem são essas pessoas e do que se alimentam? Quer dizer, como é que eles chegaram no windsurf com tão pouca divulgação, enfim, em quem essas pessoas se inspiram, por exemplo? Sei. São Aqui no filhos de Brasil nós tivemos competidores? Não sei. isso, aqui no Brasil nós tivemos sempre, né, campeonato nunca deixou, né, que o pessoal fala, mas o windsurf morreu no Brasil, chegou a morrer. Não, o windsurf nunca deixou de morrer, né, tem a Associação Brasileira de Windsurf que, nossa, mantém os campeonatos todo ano. Uhum, Nós tínhamos um circuito, acabou diminuindo um pouco e depois voltou para um circuito. uhum. Então tem campeonato no norte do Brasil, ano passado nós tivemos um campeonato também em Florianópolis, que foi sensacional, o campeonato sul-americano, teve muitos velejadores internacionais que vieram. O circuito brasileiro ainda continua, e em termos de competidores, nós estamos numa nova geração aí que realmente está arrebentando, né? Uhum. E justamente como eu acho que muito na modalidade da vela acaba acontecendo isso, que os pais velejam e os filhos acabam aprendendo, isso aconteceu no windsurf. Então eu vou citar dois nomes aqui, um é o Gabriel Brown, que o pai dele era um competidor, né, competia comigo, ele acabou, né, vamos dizer, evoluindo no windsurf, hoje em dia está um destaque internacional, Uhum. e o Matheus Isaac, que o pai dele, que a gente conhece como Anjinho, o apelido dele é Anjinho, que é Uhum. o Alberto, ele era um competidor, compete até hoje, o pai é super entusiasmado no windsurf, e o filho, que é o Matheus Isaac, ele começou a competir direto, indo junto com o pai nos campeonatos, e hoje em dia é realmente assim o destaque no windsurf, não só no Brasil como mundial. Ele encerrou o ano passado, se não me engano, foi em nono ou décimo no circuito mundial de slalom, que é o circuito de velocidade, e no foil ele, a um momento ele chegou a ganhar inclusive etapas de foil, que era Uhum. um circuito paralelo junto com a PWA, então Uhum. eram umas etapas e agora virou uma coisa só. Vai ter slalom e foil junto. E ele é assim, simplesmente o que a nossa esperança no circuito aí para ter um campeão mundial de slalom e de foil realmente está em cima dele, né? Sempre que passa no circuito mundial, todo mundo fica assistindo os campeonatos, torcendo por ele, e ele está realmente um destaque hoje em dia. Pode dar continuidade aí a essa história. E você segue, de vez em quando, você dá seus pulos e cai dentro de alguma competição, né? Você não parou completamente, você estava me dizendo. Eu me envolvi muito com a construção do Veleiro Cat, né? Eu estava no circuito direto até 2012. 2012, meus pais chegaram para mim e falaram: nós vamos começar uma nova expedição e nós queremos construir um novo barco. E queria saber se Uhum. você queria fazer parte, perto de toda a parte da construção do veleiro. E eu, para mim, foi um momento, eu acho que todos os meus amigos na época nunca pensavam que eu ia meio que dar uma parada no windsurf. Mas foi um momento para mim que eu queria meio que voltar um pouco à origem da família, de veleiro, etc. E eu falei, eu quero fazer parte da construção. Acabei me aprofundando mais do que eu imaginava, então Uhum. eu ajudei a supervisionar junto com o Fernando, que foi um amigo, ele fez toda a parte da supervisão, vamos dizer, supervisionou a parte da construção do Veleiro Cat, Uhum. e isso foi em Itajaí, e meu pai estava junto, né, nós até colocamos container no estaleiro, e a gente estava lá direto, 24 horas por dia, eu digo, porque a gente não saía de lá Uhum. para finalizar a construção do Veleiro Cash. Então, eu diminuí o ritmo de campeonato em 2012, eu corri, se não me engano, 7 ou 8 campeonatos,
E 2013, menos ainda, até que 2014 eu falei, só vou correr o Mundial. Corri o Mundial em Açores, que foi uma etapa só, Uhum, e meio que deu uma freada nos campeonatos. Aí, durante a nossa expedição, que foi a Expedição Oriente, que foi de 2014 até 2016, eu uhum. consegui participar de um ou dois campeonatos, né, por coincidência, onde a gente passou com o Veleiro Cat. E quando voltamos em 2016, aí eu falei, gostaria de voltar, porque a gente nunca consegue largar, né? A gente sempre Sim. tem aquela vontade de competir de novo. E acabei correndo algumas etapas do circuito brasileiro aqui no Brasil, em Vitória, em Florianópolis, no Piauí. Então, né, voltei um pouquinho às origens. Muito bom. E é isso, desde 2012 você está envolvido com o veleiro Cat, que leva o nome da sua irmã adotiva, uma história linda, quem conhece tem filme sobre isso e tudo. Imagino que seja um veleiro muito especial para vocês, porque vocês mesmos construíram e você toca e se desenvolveu como capitão, como comandante também graças a esse projeto, né? Ele ficou pronto em 2014 e aí em 2014 vocês fizeram essa expedição oriental que refazia a rota dos navegadores chineses, né? E agora, em janeiro, vocês fizeram uma super expedição pelo Atlântico Sul, só que num sentido muito pouco comum, que é de leste a oeste, certo? No sentido das das Ilhas Geórgia. E tem um cara que esteve aqui comigo já batendo papo, o Nelson Barreta, que esteve a bordo dessa expedição. Ele pôde testemunhar como tripulante as aventuras da família Schurman. E ele me disse o seguinte: ele falou, eu não sei se ele dormia, falando de você, não sei se ele dormia. Eu sei que ele estava atento 24 horas. E ele passava uma calma, uma tranquilidade impressionantes. Eu me senti seguro o tempo todo. E aí, quando eu fui investigar e pesquisar sobre essa expedição, eu vi que foi uma das coisas mais difíceis que já aconteceram na sua vida. Foi um dos comandos mais duros que você já teve. Então, como é que você concilia essa serenidade que você consegue passar para quem está ali na tripulação e essa tensão tão, né, intensa, quase redundante, mas 24 horas ali no barco enfrentando um mar tão difícil como o do Atlântico Sul? Nós tivemos um privilégio de ter o Barreta conosco, né, a bordo, o Nelson Barreta, e ele realmente foi uma pessoa assim, excepcional de ter a bordo, foi muito legal e aprendemos muito, principalmente o lado de montanhismo, né, que é a especialidade dele, toda essa parte, a gente aprendeu muito com ele. E eu acredito que como ele tem no lado, né, da exploração de montanha, de quando ele faz vamos dizer, uma expedição e leva as pessoas, que ele passa essa calma também. Eu senti isso, eu fiz umas caminhadas com ele passa essa calma, e eu acho que é o mesmo lado que, né, eu tento passar quando nós estamos no Veleiro Cat, fazendo uma travessia, uma navegação, enfim, uma velejada. Mas o que aconteceu nesse trajeto, principalmente nessa viagem que nós fizemos, nós saímos daqui de Itajaí, no dia 5 de janeiro, eu e a Érica, para levar o Veleiro Cat até a Geórgia do Sul, onde nós íamos encontrar com meu pai e os amigos, inclusive o Barreta, Uhum. para navegar até a Geórgia do Sul, que são aproximadamente 800 milhas, né, 1.600 quilômetros. Uhum. E essa viagem de Itajaí até Falklands Malvinas, desculpa, não Geórgia do Sul, até Falklands Malvinas, são 1.600 milhas daqui. Tá? Que é uma navegada relativamente longa, né? Uhum. E nós saímos com um tempo super bom, a previsão estava super boa, a gente saiu os dois fazendo uma navegada tranquila. E quando nós chegamos aproximadamente umas 500 milhas de Falklands Malvinas, começou a se formar uma baixa pressão, uma depressão muito forte no extremo sul. Uhum. E nós achávamos que íamos chegar a tempo em Falklands Malvinas antes de ela atingir a região. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas, umas avarias na nossa vela, e a Uhum. gente não conseguiu chegar no Port Stanley, que é em Falklands Malvinas, aqui na capital, a gente não conseguiu chegar a tempo. Então, a gente acabou enfrentando essa tempestade, que foi a pior que a gente já pegou até hoje, em pleno alto mar. Para você ter uma ideia, nós tivemos vento de 84 nós, foram registrados em Falklands Malvinas, que é o equivalente a 160 km por hora de onda, de vento, e uma ondulação de 10 a 12 metros, que realmente foi... Eu nunca pensei que ia presenciar algo assim no mar. Então foi um Uhum. negócio assim realmente muito Assustador, tenso. A eu gente não imagino. conseguiu... Assustador.
E a gente acabou levando, nós estávamos muito próximos já de Falklands Malvinas, estava literalmente 60 milhas, que são 120 quilômetros, um pouquinho menos, e nós achávamos que ia chegar a tempo e não conseguimos. E demorou 3 dias para fazer esse trajeto tão curto, demorou 3 dias, porque foi uma das piores tempestades. Em 20 anos, eles não presenciavam uma tempestade dessa magnitude naquela região. E aí nós chegamos em Falklands Malvinas, em Port Stanley, e nós tínhamos 5 dias para preparar o barco para recepcionar todo mundo para ir para a Geórgia do Sul. Então, todo esse perrengue você passou, você e a Érica, sua esposa, antes de encontrar todo mundo que ia entrar a bordo com vocês. Exato, que foi realmente a pior que nós já passamos. E sabendo que é esse trajeto de Port Stanley até a Geórgia do Sul, para ida e volta, é considerado um dos piores trajetos que tem também. Então nós já ficamos lá falando, nossa, assim, 5 dias nós temos que fazer o banco, deixar tudo pronto para sair possivelmente poder encontrar um negócio que seja mais ainda melhor, porque pode acontecer igual. Mas acabou sendo uma navegação super boa, só que o que acontece? Na Geórgia do Sul, demorou 5 dias para chegar até a Geórgia do Sul, e a Geórgia do Sul é um ambiente, vamos dizer, uma ilha que a mudança de tempo é muito, muito rápida. Então, você tem que estar literalmente olhando a previsão. A cada 12 horas nós recebíamos a meteorologia e nós não conseguimos fazer uma decisão assim, daqui a 5 dias a gente vai fazer esse itinerário. Você tinha que ir meio que se adaptando conforme a previsão de tempo. E nós realmente, quando nós chegamos lá, nós chegamos sem vento nenhum, chegamos a motor, aquela calmaria, e a previsão era entrar 100 km por hora de vento às 11 horas da noite. Chegou 11 horas da noite, nós fomos recepcionados por uma ventania e nós estávamos numa ancoragem segura. Então você tem que estar muito, vamos dizer, você tem que estar flexível e se adaptar conforme a meteorologia. E aí fica justamente, você está ancorado numa situação dessa, pegando essa ventania e o barco está numa ancoragem, tá boa, mas o barco pode arrastar, né? Que nós falamos, o barco a âncora começa a arrastar, então você tem que estar super atento. Então eu acho que isso que é uma coisa que o Barreta, que o nosso Barreta falava, ele não dormia, porque qualquer barulho diferente, no barco você já está acostumado, você já saía lá para fora, já olhava, o que está acontecendo, etc. Então quando você dorme num barco, eu acho que depois de um tempo, você fica tão ligado a qualquer barulhozinho diferente, que qualquer coisa você já tá atento para ver o que está acontecendo. Então dorme um pouco, mas dorme. Dorme um pouco com um olho aberto e o outro fechado. Um olho no vento, o outro na chuva. E a outra coisa muito legal que ele disse, ele falou assim, a gente chegava perto dele e ele falava assim, olha só que lindo. Ele estava falando do vento. E o Bahia tá falando assim, e eu tô acostumado a ouvir o vento, eu nunca vi o vento, mas ele vê o vento. Eu queria que ele ensinasse a gente a ver o vento. E você vê o vento, o que você enxerga quando você analisa essas condições todas? Eu acho que todo velejador, né, ele acaba tendo depois de um tempo, você acaba tendo uma afinidade com a mãe natureza e principalmente o vento. Quando a gente fala que vê o vento, é justamente qualquer coisinha, né? Se você está em terra, você vê a rajada, né, passando nas árvores, aí você fala, opa, ó, o vento está vindo daqui, você meio que tem cada coisinha dá uma indicação do vento. Então, as nuvens, o jeito que elas estão andando, e no mar, obviamente, você está sempre olhando as rajadas, né? Então, você está vendo a rajada, você vê aquele escurinho vindo, etc. Nós estávamos num ancorador que foi muito engraçado, que foi o primeiro dia que a gente ancorou. E estava aquela calmaria. Quando começou a vir as rajadas com vento, foi uma das coisas que eu até comentei. Eu falei, olha, o vento está começando. Ele falou, mas como é que o Nelson perguntou, como é que você está vendo o vento? Você está vendo a rajada vindo, etc. Então você acaba tendo eu acho que quem mora no barco acaba tendo essa infinidade, né? Essa afinidade com a mãe natureza e às vezes a gente brinca que a gente fala com o vento, né? Quando o vento está muito forte, a gente fala, dá uma acalmada pra gente, etc. Sim. Vai vendo os rastros do vento, né? Bom, foram 36 dias dessa expedição por lá, um pouquinho antes de rolar essa loucura da pandemia. E vocês já estão de olho na próxima expedição. Segunda-feira agora foi Dia do Oceano, eu soube.
Então, não é com muito atraso que a gente volta a falar de oceano por aqui. E o programa de vocês para 2021 é uma expedição linda que chama A Voz dos Oceanos, que nasceu de uma preocupação imensa que vocês tiveram. Vocês que acompanham os oceanos há tantas décadas foram, enfim, testemunhas do quanto realmente tem sido jogado de lixo e do quanto a gente está botando a risco não só os oceanos, mas a Terra toda. Queria que você contasse um pouquinho dessa expedição, A Voz dos Oceanos, que está programada para 2021, vai sair da costa do Brasil, vai parar na ONU, em Nova York, e de como é que vocês esperam com essa expedição conscientizar efetivamente e levar esse recado de uma forma eficiente para todo mundo. Maria Clara, foi realmente uma expedição que surgiu já na última expedição, né, que foi a Expedição Oriente, que nós estávamos navegando por lugares que nós já tínhamos passado, e alguns lugares que nunca passamos, e a gente realmente ficou chocado com a quantidade de lixo nos oceanos, principalmente o plástico, né? Então foi um negócio assim que nos impactou muito. Nós paramos, para ter uma ideia, nós paramos numa ilha que a ilha não mora ninguém, uma ilha relativamente pequena, deve ter uns 150 metros por 50 metros de largura, e a ilha estava coberta em lixo plástico. Era um negócio assim inacreditável. A gente olhou aquilo ali e foi assim para nós, foi um choque assim muito grande. E aí passamos por lugares onde nós navegávamos com barco e era assim, não parava de ter saco plástico. Durante, eu acho que 5, 6 horas, você olhava, não só saco plástico, mas todo tipo de plástico flutuando pelo mar. E a gente ia meio que cortando o caminho, quando você vai cortando assim e vai abrindo, né? Que nem você vai cortando o gelo, só que era literalmente era plástico. E nós íamos abrindo, lixo, e nós íamos abrindo esse caminho. Então foi um negócio que nos impactou muito. E já a última expedição, a gente já veio, né, pensando em o que a gente podia fazer para fazer uma nova expedição que pudesse ajudar, que pudesse despertar, que pudesse orientar, que pudéssemos, né, fazer alguma coisa para esse negócio que é um impacto tão grande, né, que a gente viu. E aí surgiu justamente né, a Voz dos Oceanos, e junto com a ONU Meio Ambiente também, nós vamos estar indo a Nova York, como você comentou, e nós vamos passar pelo Caribe, depois vamos para o Pacífico Sul, eventualmente para o Pacífico Norte até a Nova Zelândia. E nós queremos registrar, né, todos os lugares que nós passamos, todo esse impacto que está tendo, e também junto com as ONGs, com as escolas, com prefeituras, em cada lugar que nós vamos fazer, por exemplo, na costa do Brasil, envolver as pessoas e mostrar realmente para essa conscientização de que não é que você está na beira vamos dizer, da praia, que o lixo está sendo jogado ali. Não, que vem isso não só também dos rios, né, que a maioria vamos dizer, de todo o plástico está vindo do rio. E então mostrar esse lado que os oceanos, como eu acho que muitas pessoas não sabem, toda a parte do oxigênio, a maioria do oxigênio vem dos oceanos, são quase 50% que vem do oceano. Então é super importante. A gente sentiu assim, uma necessidade muito grande de fazer algo e é o que nós estamos focados na Voz dos Oceanos. Você disse que vocês viam assim estradas de lixo, né, no mar, em lugares em que as pessoas estão acostumadas a imaginar um mar transparente, aquele mar da Polinésia e tudo. Nesses lugares longínquos e lindos e paradisíacos tinha lixo pra caramba. Exatamente, exatamente. Então, você escuta falar, né, do Garbage Patch, né, da ilhas de lixo que tem no Pacífico, no Atlântico também. Nós não passamos nessas áreas. Era uma área que nós passamos, em alguns lugares, né, que nós passamos, que a gente a água estava limpa, de repente começou a vir assim, um pouco de lixo, de repente mais e mais e mais. E aí ficou um negócio assim que nós falávamos, nossa, isso aqui é inacreditável. E aí durante horas, você vai navegando horas e horas e horas e não para. E hoje em dia é muito comum, e quando você está navegando, né, qualquer momento que você está olhando, se você prestar atenção, você vai ver em algum momento, você vai ver algum plástico. E a mãe natureza, obviamente, ela pega e muitas vezes ela tenta cuspir isso para fora. Então você acaba chegando numa ilha e você vê justamente uma ilha coberta de plástico que você fala assim, né, de lixo, que você fala assim, nossa, como é que nós podemos estar fazendo isso para a mãe natureza, né? Então realmente eu acho que nós temos que olhar para esse lado
justamente a voz dos oceanos, eu acho que nós vamos tentar despertar muito esse lado dos oceanos. A Vocês já proteção fizeram, dos... já começaram alguma pesquisa nesse sentido? Já sabem mais ou menos, já tem um pouco de ideia de como é que se pode efetivamente reduzir essa emissão de lixo no oceano? Vocês já sabem alguma coisa? Tem um caminho aí Olha, para nós trilhar? estamos com várias iniciativas, né, que nós estamos pesquisando e que vamos estar envolvendo, né, principalmente com muitas ONGs que vão fazer parte dessa expedição, mas Uhum, eu acredito que para nós, assim, o que nós sentimos é que cada um pode fazer a diferença, né? Cada uhum. um pode fazer um pouquinho. Né? Que todo mundo sempre acaba falando, mas são os governos, né? Cada um sempre bota a culpa em cada Em quem lado. pode, Mas é. cada um de nós, exato, cada um de nós pode fazer a diferença. Nós mesmos, quando nós estávamos fazendo a expedição, nós tínhamos uma conscientização que acabou mudando muito mais profundo, acabou se aprofundando Vocês foram muito mais impactados, né? na redução de lixo, exato. Então, nós já tínhamos, por exemplo, uma compactadora no veleiro Cat que a gente Sim. colocou, super legal, que compacta até 80% do lixo, né? Então, você acaba não tendo, né, vamos dizer, um volume de lixo muito grande, e a gente acabou subindo um pouquinho mais na escala e a gente acabou sempre separando o lixo, todo o lixo orgânico. Hoje em dia nós temos um sistema que a gente separa todo o lixo orgânico e faz uma semi-compostagem. Uhum. Então a gente está sempre evoluindo também. Toda a parte de, a gente vai no supermercado, antigamente, no começo, quando a gente começou a Não expedição, pensava não muito tinha como tanta comprava, né? preocupação, era só plástico e tal, né? E hoje em dia a gente, aquele próprio saquinho plástico para as verduras e frutas, a gente nunca mais usa. Né? É. Por que usar? Para que utilizar? Se você vai chegar em casa, vai rasgar. Então, o que a gente faz? A gente tem um saquinho, né, que não é de plástico, de pano, a gente Aham, coloca, pesa as coisas e leva para casa, então, para o barco. Então, você aham. acaba reduzindo. Então, nós mesmos estamos, a cada dia, aprendendo e tentando reduzir o que a gente, né, consegue, o que a gente consegue ajudar, a gente tenta fazer o nosso dia a dia. Parte. Essas compactadoras, a primeira vez que eu ouvi falar delas, acho até que foi com o Bareta mesmo, lá na Antártica. Eles têm também uma preocupação com o lixo, não pode ficar nada lá, e as compactadoras ajudam. Será que se as pessoas tivessem compactadoras em casa ou no bairro, uma compactadora por bairro, sei lá, você acha que isso é uma coisa que seria eficiente? Eu acredito que já ajudaria muito, mas o principal também é, vamos dizer, a separação do lixo, né? Uhum, Porque eu olho hoje em dia em muitos lugares que nós vamos, você não tem, né? Você está com lixo, até inclusive lugares lá fora que a gente vai, etc. Aqui no Brasil você está com lixo separado, mas você não tem a opção de descartar esse lixo. Então eu uhum, acho que esse é o lado que tem que realmente ser muito impulsionado, né, de você separar o lixo e de você ter a coleta seletiva em cada local. E os uhum. lugares que tem, as pessoas tendo uma compactadora, com certeza vai ajudar muito. No nosso caso, por exemplo, quando nós fomos para a Antártica, nós estávamos com 11 pessoas a bordo, isso foi em 2014, acabamos acumulando só 2 sacos de lixo. Então, se nós não tivéssemos a compactadora, nós estaríamos com 16 sacos de lixo, que é um volume imenso, né? Então, eu acho que esse lado da compactadora ia ajudar muito, principalmente em cidades muito Uhum. grandes, né? Você pode ter um prédio que tem uma compactadora grande, que, né, vamos dizer, industrial, que vai acabar reduzindo muito a parte do lixo e ajudaria muito, com certeza. Uhum. E tem uma coisa que eu fiquei pensando, vocês deram 4 voltas ao mundo, né? A gente falou da primeira, que é a que pega a sua infância, né? De 84 a 94. Depois teve a segunda, que é a de Fernão de Magalhães, que refaz o trajeto de Fernão de Magalhães quando ele descobre que a Terra é redonda. E aí agora vocês estão vendo várias pessoas questionando se a Terra é redonda, quer dizer, a Terra é plana. Como é que isso bate para vocês? Vocês que estão sempre no mar, que foram educados segundo essas técnicas tão antigas e que como é que vocês sentem essa loucurada das pessoas questionarem coisas que já são tão Eu tenho conhecidas? um amigo meu que me mandou um e-mail uma vez, né, me perguntando, ele é polonês e ele me mandou um e-mail falando, pô, você que viajou pelo mundo, né, você deu a volta ao mundo, né, você não sentiu
que a Terra poderia ser não redonda, né? E eu não estava entendendo muito bem, aí ele se explicou, né? Você não acha que a Terra pode... Eu falei, olha, eu acho que hoje em dia realmente está bem provado, né? Tanto que a gente não ia conseguir fazer o que nós fizemos. Então, mas eu acho que né, cada pessoa tem ideias diferentes e a cada momento vai surgindo mais coisas, mais conspirações, etc. Então, mas é engraçado, porque realmente nós já demos 3 voltas ao mundo e dá para ver que ela é bem redonda mesmo. Você garante pra gente? A gente pode ficar tranquilo com Garanto, relação a isso? Tá bom, garanto. tá bom. Wilhelm, foi um super prazer falar com você. Agradeço muito a sua participação nessa live aqui. Muito legal saber dos projetos de vocês, saber que vocês estão levando a vida de uma maneira muito diferente, especial e mostrando para as pessoas que é possível, né? A gente não precisa ficar amarrado a padrões que ensinaram pra gente que tem que ser, quer nascer, crescer, estudar, fazer faculdade, casar, morar num apartamento, comprar um cachorro, ter um carro e morrer, né? Eu acho que isso é muito legal, é um exemplo muito, muito bacana. Só vou fazer uma pergunta que uma pessoa fez aqui, que sobre os tripulantes. Primeiro, se é possível se inscrever para ser tripulante em alguma das viagens da família Schumann. E se os tripulantes têm que ter alguma característica específica? Olha, Maria Clara, para ser bem sincero, assim, ó, nós na nossa primeira expedição, desculpa, na última expedição, nós recebemos sim vários currículos, né? E essa avaliação é feita pelo meu pai, minha mãe e o David, né? Que eles controlam o escritório em São Paulo, então eles que acabaram selecionando as pessoas. Uhum. Mas experiência, sim, é importante saber navegar, mas não é fundamental. Então, nós tivemos pessoas que vieram que não tinham experiência em navegação, literalmente quase nenhuma, e acabaram aprendendo no próprio veleiro Cat, acabaram aprendendo a navegar. Mas eu acho que o mais importante é ter aquele espírito de equipe, bom humor, vontade, né, de aprender. Eu acho que isso é o que mais pega hoje em dia para nós. Então, nós sempre que buscamos uma pessoa, não é porque essa pessoa está... Nós dizemos, é ter o brilho nos olhos, né? É ir atrás do sonho. Então, eu acho que isso é o mais importante. Obviamente que, às vezes, não é saber navegar ajuda bastante, mas não é fundamental. O fundamental é ter aquela vontade mesmo de querer fazer, e no barco é muito trabalho. As pessoas, às vezes, acham, é super tranquilo, né? Morar no barco, é trabalho o tempo inteiro. Então, às vezes, tem muita gente que, a gente até brinca, tem muita gente que pede para sair, né? Que fica um tempo e depois realmente não aguenta, porque realmente você passa por momentos, às vezes, no barco, que você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso imaginar. Então, a galera que perguntou aí fica sabendo que capitão eles já têm, estão bem servidos de gente que sabe navegar por lá. O que precisa realmente é ter boa vontade, bom humor, né? E espírito de equipe. Isso, exato. Legal. Exato. Viu, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui essa conversa com a gente. Eu sou Maria Clara. Essa foi mais uma live da Go Outside, que está Go Inside nesse momento. A gente se vê numa próxima. Obrigada, Viva. Obrigado, Maria Clara. Tchau. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau.